Vocês estão bem? Animados, felizes de estarem aqui? Obrigado, pastor Homero, obrigado, grupo de louvor, e muito obrigado, orquestra, por abrilhantar tanto o louvor nesta manhã. Os instrumentos musicais fazem muita diferença, né? Normalmente nós temos a nossa banda, e hoje o instrumental está completo. Vou chegar um pouquinho mais perto de vocês. Nós estamos numa série intitulada Casa de Amigos. E eu fico feliz que eu tenho tido a oportunidade de estar em casa de amigos. Ao longo dessa semana nós estivemos com alguns, estivemos visitando a Cris, Leopoldo, tivemos também ontem no PG da Kellen e do Henry, todo o pessoal lá reunido, foi muito legal. Aqui na nossa igreja, toda quarta-feira à tarde, o estúdio ali em cima se transforma numa casa de amigos, que é onde nós gravamos o podcast, né? E eu estive ali, o pastor Bruno operando ali o estúdio, estivemos gravando junto com o Daniel e o pastor Homero. E depois, à noite, a salinha do juvenis e a salinha dos primários se transforma também em casa de amigos, onde nós temos ali 2 pequenos grupos acontecendo aqui na igreja. E é muito legal, gente. A gente compartilha lá no grupo da comunicação a fotinho, tem ali o momento de confraternização, a gente conversa, a gente ora junto e abrimos juntos a palavra de Deus. Eu confesso que a gente tem falado tanto dos temas que são dessa série, que às vezes eu até me pego misturando já os assuntos. Porque na quarta-feira à tarde a gente gravou o podcast desse sábado, depois à noite nós fizemos o tema do sábado passado, e ontem, na sexta-feira à noite, foi o tema do sábado retrasado. E aí começa a misturar tudo, e às vezes parece que está até um pouco repetitivo, né? Eu falo assim, mas eu já falei isso 3 vezes, será que o pessoal não está cansado de ouvir? Aí eu me lembro que foram 3 situações diferentes, e geralmente dizem que quando você sente que está falando demais sobre um assunto, é aí que normalmente o pessoal está começando a entender, absorver aquela mensagem. Então, Deus seja louvado. A ideia dessa série é justamente dar todas as oportunidades para que você realmente tenha um encontro com Jesus na sua casa e na sua vida. Sempre que Jesus visitou alguém, algo extraordinário aconteceu. E hoje continua acontecendo. Coisas extraordinárias. E não estamos falando aqui apenas de milagres de cura, mas milagres de transformação. Talvez os maiores milagres sejam os milagres da transformação do caráter, transformação da mente, muito mais do que os milagres de cura física. Estou muito feliz de ter hoje a nossa intérprete aqui de Libras e o nosso grupo participando aqui conosco. Nosso sonho é que nós tenhamos todo sábado, viu? É o nosso desejo que vocês estejam sempre conosco aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos à casa de Deus. Essa casa é de vocês também. Muito feliz com a vossa presença. Eu deveria estar aqui mais pertinho assim, né? Para vocês me verem, né? Sejam bem-vindos. Vocês são bem-vindos a essa casa. A casa é vossa. Muito bom. Eu não sei quantos aqui gostam de casamento, de cerimônia, de festa de casamento. Hoje nós vamos falar sobre a visita de Jesus à casa dos noivos. E casamento é tudo de bom. Casamento é muito peculiar, né? Cada casamento é um casamento, cada festa é uma festa. Os noivos, eles quando preparam o casamento, eles preparam ali de maneira que reflita a personalidade, a história deles. E mesmo se nós tivermos 3, 4 casamentos na mesma semana, pode ter certeza que não vão ser iguais. Cada casamento é único. E casamento é uma coisa que faz parte já da rotina do ser humano, é uma das celebrações que faz parte, né, do nosso dia a dia. Vez ou outra, nós somos convidados para estar em algum casamento. E eu fico muito feliz quando sou convidado para estar em casamento. E também para celebrar casamentos, né? Já celebrei alguns aqui. E fiquei muito feliz de celebrar 2 casamentos aqui na igreja, né? Uma coisa que ultimamente não tem acontecido muito. Mas nós tivemos 2 casamentos desde que eu estou aqui.
nesta igreja. Um foi o da Carol, esqueci o nome do esposo dela, filha da Sônia e do Hermes. E o outro foi o casamento da Rafaela e do Pedro. Estão por aqui, a Rafaela e o Pedro? Não estou encontrando eles. Estão em lua de mel ainda, né? Foi bem recente, bem recente. E é muito emocionante a cerimônia. A gente vê o noivo entrando, ele aqui em cima na expectativa da chegada da noiva, e depois a noiva aparece ali toda bonita, toda deslumbrante, entra, o noivo desce, busca, traz, aí a oração, aí depois tem a mensagem, os votos, a gente fica ansioso pelo momento dos votos, e tem toda uma tensão se vai dar certo, como é que vai ser. E o meu pai, ele me falava sempre uma coisa, ele fala ainda, ele fala assim: filho, fica tranquilo, se errar alguma coisa na cerimônia, porque se acontecer tudo certinho, depois não tem nada para contar. Então, se errar alguma coisa, pelo menos alguma coisa para contar especial vai ter. Eu fiquei com isso, mas eu tento não errar a sequência, né? E aí, quando finaliza, declara, né, apresenta o casal sai por aqui, e normalmente a gente vai para a festa. Aí na festa é mais tranquilo. Aí na festa está todo mundo à vontade, conversa, e aí tem ali o suco, o refrigerante, tem as entradas, tem o prato principal. Gente, e aí é gostoso ficar ali participando. Hoje em dia, casar com cerimônia, com festa, com tudo, está muito caro. Quem casou recentemente sabe disso. Quando eu casei, também era caro. Isso porque os casamentos hoje em dia acontecem, normalmente, a cerimônia religiosa e a festa, e finaliza. Mas nos tempos bíblicos não eram assim os casamentos. Os casamentos, eles tinham também um momento religioso. E normalmente no processual, o noivo saía da sua casa, atravessava a cidade, ia até o encontro da noiva, buscava a noiva, e aí depois eles se reuniam na casa, e aí tinha a cerimônia, e então a festa começava, e a festa durava uma semana. Uma semana de festa celebrando o casamento. Coisa boa, né? E aí uma semana com comida, com festa, com bebida e danças ali judaicas, né? E o povo celebrando, alegre, festejando. E a história que nós vamos visitar hoje é justamente a história de quando Jesus foi a uma festa de casamento. A Bíblia, ela é cheia de relatos de casamento, ela é cheia de relatos da união abençoada por Deus, de um homem e de uma mulher, começando lá no Gênesis, passando por toda a história dos patriarcas, e depois ali os profetas falando sobre casamento, usando esse casamento como ilustração para o relacionamento de Deus com o seu povo. E quando Jesus ele está para iniciar o seu ministério, o momento escolhido para fazer o seu primeiro milagre, segundo João, o seu primeiro sinal, é justamente um casamento. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos ler juntos, a partir do verso 1, essa história. É uma história fantástica, é uma história que as crianças conhecem também, os adultos conhecem, que fala sobre o milagre da transformação da água em vinho. E nós vamos ler juntos agora, acompanhe aí na sua Bíblia, essa história do capítulo 2 de João, verso 1 até o verso 11. Podemos ir? Amém? Quem tiver sem Bíblia pode ler na tela também. O texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso?
ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, querido Deus. Nessa manhã de sábado, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, com essa história, deste momento que o Senhor Jesus visitou aquela casa em Caná, compreender, Senhor, a maneira que o Senhor quer entrar na nossa vida, no nosso casamento, e também realizar algo extraordinário. Fale ao nosso coração, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante que Jesus pode transformar algo comum em algo extraordinário. E essa é a beleza da visita de Jesus à casa de seus amigos. Este sinal que João escolheu, e a palavra sinal, semeia, usada por João especificamente, ele seleciona 7 sinais de Jesus para mostrar a divindade de Cristo, para mostrar o poder de Cristo, para mostrar a autoridade de Cristo. E ele seleciona esses 7 e usa o primeiro deles dentro do contexto do casamento, justamente para mostrar o poder de Jesus transformar algo comum, que é um casamento, em um momento extraordinário. O Desejado de Todas as Nações diz que Cristo, nesta cerimônia, ele honrou a instituição do casamento por sua presença, e assim sancionou-a como uma instituição divina. Na criação, Jesus realizou o primeiro casamento, Adão e Eva. E agora, na sua encarnação, o primeiro milagre que ele faz é comparecendo a uma cerimônia de casamento. O casamento é algo muito importante para Jesus. É algo que ele deseja abençoar com a sua presença, com o seu poder. No Lar Adventista, Ellen White diz que Cristo deu importância ao casamento, tornando-o uma ocasião de seu primeiro milagre. Mostrou por este ato que quando um casamento é realizado de maneira correta e com a devida reverência, Deus se agrada dele. Olha que coisa linda. Isso nos mostra que existe uma maneira correta. Nos planos de Deus, o casamento, a cerimônia religiosa, deve ser preparada com tanto cuidado como um culto que é oferecido aqui na igreja no sábado de manhã. Existe uma maneira correta. E aqui eu abro uma janela para falar para os casais, jovens, ou então adultos, que estão aí na expectativa, com o casamento no horizonte aí no seu relacionamento. O primeiro passo após o casal decidir que quer se casar, o primeiro passo, lógico, após orarem juntos ali, nessa decisão, é procurar o pastor Alejandro, pastor Homero, para que nós, nessa primeira conversa,
possamos orientar, possamos apresentar a visão bíblica do casamento e dar as orientações, as dicas de como seria o plano de Deus com relação ao vosso casamento, para que a partir daí vocês possam organizar a cerimônia, organizar a festa, preparar tudo, para que tudo aconteça da maneira que Deus se agrada, de acordo com a sua palavra, de acordo com os princípios e regras que a Igreja Adventista sistematizou e organizou no seu manual. Faz parte do preparo de um casal para o casamento o curso de noivos. Vocês sabiam disso? E a associação, ela oferece 3 vezes ao ano o curso de noivos. É uma parceria entre as 3 associações. Associação Sul do Rio Grande do Sul, Central do Rio Grande do Sul e Norte do Rio Grande do Sul. As 3, cada uma delas se organiza para um desses 3 cursos de noivos. E também há uma outra possibilidade, e eu sempre abro essa possibilidade para os casais que eu vou fazer o casamento, de que o pastor dê o curso de noivos juntamente com a sua esposa. Então, nós fizemos isso com alguns casais aqui da igreja, e o curso de noivos, ele vai ter ali em torno de 6 a 8 encontros, onde nós vamos nos reunir e vamos conversar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar o que a Bíblia fala sobre o casamento, justamente para ajudar o casal no início do seu casamento, para dar subsídio bíblico da área de psicologia, da área de aconselhamento, para superar os primeiros desafios que existem no casamento, porque o maior sonho que nós, como família, como casal pastoral, e o maior sonho que Deus tem para cada jovem, para cada casal de jovens, ou adultos que querem se casar, é que eles sejam felizes e que o casamento seja por toda a vida. Começar do jeito certo ajuda e muito a terminar do jeito certo. E o que o texto bíblico nos diz é que a maneira de começar do jeito certo é convidando quem para estar presente no casamento? Jesus. Jesus precisa estar presente no casamento. Isso para aqueles que ainda irão se casar, mas isso também para nós que já somos casados. A presença de Jesus em nosso casamento transforma algo que é ordinário em algo extraordinário. A presença dele muda tudo. O texto bíblico diz que Jesus chegou ao casamento e junto com ele vieram seus discípulos. Então, se você convidar Jesus para o seu casamento, saiba que ele vai trazer junto outras pessoas, mas com o propósito de serem bênção para você. Os seus amigos vêm juntos. E é por isso que a casa de amigos é tão boa quando a gente tem casais que estão ali abrindo a casa e se reunindo com outros casais. E eu gosto sempre de reforçar isso com o pessoal do Encontro de Casais com Cristo, do ECC. Se tem uma coisa que pode potencializar o casamento para dar certo, além da presença de Cristo e da palavra de Deus, é o relacionamento do casal com outros casais que também sejam cristãos e que também tenham a visão bíblica de casamento. Porque numa situação de dificuldade no relacionamento, esse casal pode buscar ajuda daqueles que irão olhar para eles e falar assim: vamos fazer dar certo, vamos lutar, não desistam, Deus pode ajudar vocês, vamos buscar ajuda. Ao contrário do que infelizmente muitas vezes acontece, quando casais buscam conselhos de pessoas que não acreditam na instituição do casamento, e que podem virar e dizer assim: larga isso, tá aí, quebrando a cabeça, separa. Quando Jesus vem para o seu casamento, ele traz junto os seus amigos. Casais, tenham no círculo de amizade outros casais que sejam cristãos, que acreditem na instituição do casamento. Sejam amigos de pessoas que creiam na palavra de Deus e que busquem fazer a vontade de Deus. Na hora de buscar aconselhamento, buscar terapia, busquem pessoas que têm a visão bíblica. Jesus chegou no casamento, e aqui acontece algo que é bem interessante, porque
Diferente do primeiro sermão que eu preguei, que Jesus está do lado de fora da casa, nesse casamento Jesus está onde? Está dentro, está na festa, está junto com todos os convidados ali. E muitas vezes nós achamos que a presença de Jesus é a garantia que não vai dar nada errado. E o casal muitas vezes pensa assim, eu comecei certo, não vai dar nada errado, podemos ficar tranquilo, podemos baixar a guarda, porque agora é só seguir o flow, segue, né? Vai seguindo. Mas a gente vê na história desse casamento, que mesmo com a presença de Jesus ali, o que aconteceu? A crise, um problema. E esse problema foi percebido pela mãe de Jesus. E Maria, provavelmente, os comentaristas bíblicos dizem que ela está envolvida no casamento, ela traz esse problema para Jesus, porque aquele casal que estava se casando eram parentes, eram conhecidos da família de Jesus, eram próximos. Maria estava ajudando na organização daquele casamento. E agora ela busca Jesus e diz, Jesus, eles não têm mais vinho, acabou. A festa tem que durar uma semana, mas acabou. E agora? Interessante que no podcast a gente comentou, né? Qual que era a profissão de Jesus? Qual que era o trabalho de Jesus? Vamos lá, gente. Me ajudem. Carpintaria. O que ele sabia fazer? Construir casa. Carpinteiro. Por que Maria procurou Jesus? E Jesus responde para ela, por que a senhora está me dizendo isso? Olha que interessante. Ainda não é chegada a minha hora. O Espírito de Profecia comenta que Maria, por ter passado ali 30 anos com Jesus, e Jesus vivendo de maneira de bastidores, sem manifestar o seu poder, o seu ministério. Ele acabou de começar agora o ministério messiânico dele. Durante todos esses 30 anos, Ellen White comenta que Maria, no seu coração, apesar de saber que Jesus era o Messias, ela ainda tinha alguns momentos que ela ficava angustiada, porque ela sabia, mas as outras pessoas não sabiam, e se ela não tivesse certa, Maria ansiava que Jesus mostrasse o seu poder, e iniciasse o seu ministério. E quando Jesus responde para ela, ele simplesmente está dizendo, mãe, a minha agenda, por mais que eu respeite e ame a senhora, essa expressão que ele usa é uma expressão de carinho, de cuidado dentro da cultura hebraica. Por mais que eu respeite e ame a senhora, a partir do momento em que eu iniciei o meu ministério, quem cuida da minha agenda é o meu pai. Assim como quando Jesus foi levado a Jerusalém quando tinha 12 anos, e os seus pais perdem ele por 3 dias, ficam angustiados procurando, e encontram no templo, e quando encontram, Maria pergunta assim, Jesus, onde você estava? Nós estávamos procurando você. E Jesus fala assim, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus tinha uma agenda que era divina. E aquele momento de iniciar o seu ministério já estava nos planos de Deus, que segundo a Bíblia foram traçados desde a eternidade. Já pensou que coisa maravilhosa é essa? Os passos de Jesus, do seu ministério, os momentos já estavam planejados por Deus. E nesse planejamento, Deus já tinha escolhido que o início do ministério seria ali. Não foi ao acaso. Não foi uma coincidência. Jesus, ele estava ali, e veja que texto maravilhoso, esse de desejado de todas as nações. Ao suprir a necessidade da festa, Jesus não apenas salvou os noivos de embaraço e tristeza, mas demonstrou que se compraz ou que se alegra em contribuir para a alegria do homem e que a verdadeira alegria se encontra na sua
presença. Esse foi um dos objetivos de Jesus, realizar aquele milagre naquela festa. Maria diz aos servos: façam tudo o que ele disser. E os servos obedecem. 600 litros de água são colocados naquelas talhas. Não é pouca coisa, gente. 600 litros de água. Eu fiquei pensando, para a gente empilhar aqui 600 litros de água daqueles galões de 25, quanta água teria aqui na frente? E então Jesus manda: levem para o mestre provar. E ali, Jesus faz um milagre. Transforma a água em suco de uva. Parece uma coisa simples. Ah, acabou o suco de uva? Não, deixa, serve água para o pessoal. Serve água, acabou, tudo bem. Jesus, ele manifestou o seu poder e realizou esse milagre para mostrar, e aqui eu repito o finalzinho do texto que está na tela, que ele veio não apenas para satisfazer necessidades espirituais, mas para participar do quê? Das alegrias humanas legítimas. O cristão deveria viver, mesmo em meio às dificuldades e lutas que todos têm, com o coração alegre pela presença de Jesus. Jesus deseja que você seja feliz, que você tenha uma vida alegre, que você tenha saúde mental, que você encontre prazer nos momentos simples da vida, que você não dependa de estímulos extremos para você encontrar alegria, buscando euforia de maneira que não é natural. Jesus quer trazer alegria, e Ele quer participar da tua alegria. E veja só que interessante, tem mais um texto aqui que eu separei. O milagre de Caná foi uma demonstração de que Jesus veio trazer alegria ao mundo. Ele veio não apenas para satisfazer necessidades espirituais, mas para participar das alegrias humanas legítimas. E aqui tem um detalhe importante que muitas vezes me perguntam: mas pastor, o vinho que Jesus fez era vinho alcoólico ou não? Você já ouviu essa pergunta? E alguns usam esse texto, e até mesmo o texto da Santa Ceia, né, para justificar beber o vinho alcoólico. Não, está ali, Jesus transformou água em vinho, por que eu não posso beber? Mas tem alguns pontos que são importantes a gente entender nesse texto aqui, sobre a natureza do vinho. Primeiro, a palavra grega para vinho, que é oinos, por si só, essa palavra ela é inconclusiva. Ela pode tanto refletir o vinho, que tem teor alcoólico, como o suco fresco da uva. Então, pela palavra grega, a gente não consegue definir se era o vinho com álcool ou se era o suco de uva puro. O segundo ponto para a gente ponderar: muitas vezes a gente fala assim: mas na época de Jesus não tinha geladeira, então, quando eles faziam o suco de uva, rapidamente ele fermentava. Esse argumento é uma falácia, sabe por quê? Porque na época de Jesus já existiam vários métodos de conservação do suco de uva. Mesmo que esse milagre tivesse acontecido na primavera, 6 meses depois da colheita, existiam técnicas para preservar o suco de uva sem fermentar. Terceiro ponto: quando o mestre da cerimônia ele prova aquele suco, ele diz: todos costumam servir primeiro o vinho bom. Desculpa, é isso aí. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. O que seria esse vinho inferior? Sabe o que é esse vinho inferior? Quando você vai lá no supermercado e você vê lá a garrafinha de suco de uva e está lá néctar, 3% de suco de uva. Ou então, como eu, quando era criança, muitas vezes na minha casa, no nosso almoço ali, Alejandro, prepara o suco de uva. Vou preparar, né? Não veio pronto. Pegava ali o suco de uva, super bom, purinho,
Jogava na jarra, depois jogava o quê? Água, aí colocava mais o quê? Um açúcar. Ó, o pessoal conhece, não sou o único, né? E em alguns casos, alguns fazem o quê? Colocam um limãozinho espremido também. Fica delícia. Esse é o vinho inferior. É o vinho diluído. Vocês estão entendendo o que o mestre está dizendo? Normalmente as pessoas no início da festa, elas servem o suco puro. E depois a festa vai se estendendo, e aí elas servem, vão colocando um pouco de água no suco para diluir. Né? O pessoal já está tomando ali só para encher a barriga, não está nem prestando mais o sabor atenção no sabor, né? Já virou um refresco, né? O suco diluído é um refresco. Então, esse comentário do mestre de cerimônia ali se referia a isso, o suco diluído. Quarto ponto, o vinho bom, ou o melhor, né, de acordo com o verso 10 que nós lemos aqui, que Jesus produziu, não se refere ao vinho alcoólico de alta qualidade. Então, vinho bom não é aquele, né, que o sommelier ele pega lá e fala assim, ó, aqui ó, é um vinho envelhecido de sei lá quantos anos, da adega tal. Não é isso. Na verdade, essa expressão do vinho bom se refere à excelente qualidade do suco de uva puro. E você sabe que existem diferentes sucos de uva também, né? Mesmo puros. Se você comprar 4 marcas diferentes, colocar no copo, todos são 100% puro, e tomar, não são iguais, são diferentes. Quinto ponto, e esse aqui para mim é o derradeiro. É altamente duvidoso que Jesus produzisse uma quantidade tão grande, 600 litros, de vinho inebriante, de vinho alcoolizado, para o uso dos convidados daquela festa. Pensando que naquela festa tinha homens, mulheres e crianças. Isso teria tornado Jesus moralmente responsável por causar, prolongar ou talvez até fortalecer a intoxicação deles. Paulo ele diz, se o meu comportamento leva o outro a pecar, eu também estou pecando. E a Bíblia diz que Jesus não cometeu nenhum pecado. Mas o que eu quero dizer com isso aqui para nós? Quando nós orientamos o casal, cristão ou não cristão, que quer realizar o seu casamento e a festa, nós orientamos claramente, na festa de um cristão, não deve ter nenhum tipo de bebida alcoólica. Por quê, pastor? Primeiro, pelas razões que eu já disse aqui com relação a Jesus. Se Jesus não ofereceu porque ele não levaria as pessoas a pecarem, ficando bêbadas, como que nós, o casal que está celebrando o casamento, vai oferecer? É por isso que no batismo no voto batismal ele diz, abstenção do uso, fabricação ou comercialização de bebida alcoólica. Porque aquilo que eu não coloco para dentro porque eu sei que faz mal, eu não vou oferecer para o outro, eu não vou vender para o outro. Eu não quero que ele caia em pecado também. Mas o ponto principal para mim aqui, sabe qual que é? O cristão não precisa da bebida alcoólica para que a sua festa seja uma celebração cheia de alegria. Teve momentos que eu saí com os meus amigos, né, ali quando eu era mais jovenzinho, estou quase chegando no Zenta, né, então já, quando eu era jovenzinho, que eu lembro que a gente ficava ali, conversava, dava risada, brincava, comia, e não foi uma única vez que aconteceu de eu comentar assim com eles, falei, gente, se a gente já está fazendo essa bagunça, já está feliz assim, sem bebida, imagina se a gente bebesse, não precisa de bebida para a gente ser feliz. O cristão não precisa do álcool para ser feliz, para se relacionar, para se soltar. E Jesus, naquele casamento, proveu o suco de uva puro para aquele casal poder desfrutar da alegria com seus convidados.
A bebida é traiçoeira, ela se mostra bonita, escorrendo na taça, como Salomão diz, mas depois ela pica e derruba a pessoa. Para quem são os ais, para quem são as dores de cabeça, para quem são as dores no corpo? Para aqueles que se demoram na bebida forte. Mas eu gostaria de finalizar com o último ponto. Naquela casa, naquele casamento, com este sinal, Jesus representou a realidade do seu reino. E veja que fantástico. A água representava o batismo na morte. O vinho, o sangue derramado por causa do pecado. A água em vasos de purificação, transformada em vinho, representa a purificação da alma pelo sangue de Cristo. Jesus, Ele quer purificar a tua vida. Ele quer purificar a tua família, purificar a tua casa. Ele quer transformar a realidade. Veja que interessante, quando João Calvino comenta sobre esse milagre, ele diz assim: Cristo realizou este milagre para manifestar a sua glória, não para entreter os convidados. Ele não fez isso com vaidade, mas como um sinal do início de seu ministério e da abundância do reino de Deus. Quando Jesus entra na tua casa, entra na tua vida e no teu casamento, você pode ter certeza da abundância do reino de Deus. E mais, N.T. Wright, um outro teólogo, ele diz assim: João nos mostra que quando Jesus está presente, a festa pode realmente começar. O vinho da celebração simboliza a alegria do reino que está irrompendo no mundo através dele, Jesus. A alegria que irrompe no mundo. Esse milagre, ele é muito impressionante. Esses dias eu vi alguém, não lembro agora se é no Instagram, no YouTube, falando sobre a quantidade de energia necessária para transformar os átomos de água, as moléculas de água, em vinho, em suco de uva. Energia enorme. Esse milagre mostra o poder criador de Jesus. Esse milagre mostra a intenção de Jesus de recriar, de transformar a nossa realidade. E eu trouxe uma última citação de Agostinho de Hipona, que quando eu li, achei muito interessante. Ele comenta assim: o Senhor que fez o vinho naquele dia nas bodas de Caná, é o mesmo que todos os anos realiza este milagre nas vinhas. A água que cai do céu é absorvida pelas raízes da videira e convertida em vinho. Mas nós não nos maravilhamos com o que acontece todo ano. E, no entanto, é mais admirável do que aquilo que foi feito em um único dia em Caná. Os milagres de Deus continuam acontecendo hoje, de maneira muito mais ampla e impactante do que foi aquela única vez. Tanto os milagres naturais, a natureza, Deus sustenta a sua criação com o seu poder, mas também os milagres na vida de seus filhos. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer transformar o seu casamento em algo extraordinário. Jesus quer trazer o seu reino para dentro da sua família. Jesus quer preencher os seus relacionamentos de alegria. Jesus quer te dar a verdadeira alegria que independe de circunstâncias ou de substâncias. Ele quer ser a verdadeira razão da alegria na tua vida. E a minha pergunta para você é: há lugar na casa? Há lugar na casa para Jesus? Há lugar no seu relacionamento para Jesus? No seu casamento? Há lugar para Jesus? Se há lugar para Jesus, eu quero convidar você a ficar em pé e cantar comigo essa música.
louvar o nome de Deus, na certeza de que Ele traz vida, traz restauração, traz alegria, traz o extraordinário para nós a cada dia. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque em Teu plano grandioso e eterno de salvação do ser humano, o Senhor escolheu aquele casamento em Caná da Galileia para ser o primeiro local de manifestação do poder e da glória do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós temos a certeza de que quando abrimos o coração da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento para Ti, o Senhor entra e faz morada. E mesmo diante dos imprevistos da vida, a Tua presença é a solução. A Tua presença é a fonte da alegria. A Tua presença é a fonte da providência e do extraordinário. Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua bênção para cada casal nesta igreja. Cada marido e mulher. Cada casamento que talvez esteja passando por lutas e dificuldades. Precisando de perdão, precisando de graça, de misericórdia, precisando de transformação. Senhor, eu peço por aqueles jovens e adultos, casais, que estão se preparando para esse momento tão importante da vida, esse passo, essa decisão, que está nos Teus planos para a vida deles, sim. Que eles possam ter sabedoria ao buscar fazer a Tua vontade, a prestar no seu casamento um culto de adoração e reconhecimento do Senhor Jesus como sendo o Criador do casamento e aquele que precisa estar a cada dia no nosso relacionamento. Senhor, ajuda-nos a encontrarmos a verdadeira alegria na Tua presença, a não dependermos de estímulos, substâncias ou quaisquer outras circunstâncias para sermos felizes ou encontrarmos alegria na vida. E mesmo nos momentos difíceis, que a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção, e de que Tu já estás ao nosso lado, operando a resolução daquela circunstância, nos traga um sorriso ao rosto, por reconhecermos que o Deus de todo o universo se preocupa conosco, está ao nosso lado, está cuidando de nós. Senhor, assim como aquele casal, que começou a sua vida a dois, com a presença de Jesus, nós também queremos nessa manhã sair daqui com a Tua presença na nossa vida. Nos abençoa, Pai. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém.